Olá, gente! É com muita alegria que eu quero trazer para vocês momentos incríveis de uma peregrinação PHN aqui na Terra Santa. Uma experiência única que eu já começo o programa te convidando a estar comigo, quem sabe ano que vem, para viver uma experiência de estar nas terras onde o nosso Deus amado, Jesus Cristo, andou, fez milagres, pregou, ressuscitou mortos, fez muita coisa que hoje nós lemos em nossa Bíblia, de maneira especial nos 4 evangelhos. Bom, nós vamos fazer uma caminhada. Eu estou agora aqui em Jerusalém. Atrás de mim está a Cúpula Dourada, hoje um templo muçulmano, mas o lugar dos 2 templos, primeiro construído por Salomão e depois ampliado pelo rei Herodes. Atrás da Cúpula Dourada está um vale, chamado Vale do Cedron. Depois, o Monte das Oliveiras. Mais para trás ainda, Betânia. E depois, o deserto da Judéia. Tudo isso atrás de mim. E nós vamos fazer esse caminho. Vamos começar pela Galileia. Começa para você, para mim e para todo o Brasil, mais um programa PHN Radical na Terra Santa. عقلي مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش عقلي مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش je ne sais pas qu'est-ce que je fais راني تعبان et je suis très fatigué ومع حيران ما نقدرش على فراق محبوبي انا حبيت والهوى ما ضل حبيبي جسوي مالاد والتعب زاد عليا يا ما حنيت. Nós estamos começando mais uma peregrinação e desta vez tudo sendo registrado para que você possa fazer essa peregrinação conosco. Vamos começar do começo. Mais ou menos no ano 60, 63 a.C., os romanos invadem Israel. É um domínio baseado na violência. 90% dos impostos, coisa que realmente gerava uma opressão muito grande sobre aquele povo. 60 anos depois, então, Jesus surge e aí começa uma nova história. Por 33 anos ele pregou, ele testemunhou, ele fez coisas maravilhosas. Muitos anos se passaram depois da sua morte, 300 anos até que Constantino sobe ao poder, novo imperador romano. Aí começa uma nova história. 313 ele permite que agora os cristãos possam manifestar a sua fé. Deixa de ser perseguido para ser agora também incorporado à cultura daquele império romano. Com 82 anos, sua mãe Helena é autorizada a vir aqui para Israel e reconstruir, aliás, construir as igrejas que marcaram os lugares santos, onde fatos aconteceram. 550 anos depois de Cristo, surge aquilo que nós conhecemos hoje como o Islã, o islamismo. E aí começa uma nova história, destruindo tudo aquilo que foi construído por Santa Helena, aquelas construções bizantinas. Mais alguns anos se passaram, 500 anos mais ou menos, e aí chegamos à época dos cruzados. E aí vamos reconstruir. O que nós vamos ver aqui agora é uma dessas reconstruções. No começo do século passado, os ingleses vêm, dominam, ali pela Primeira Guerra Mundial, e começam a construir as igrejas que nós vamos ver hoje. Então, bem-vindo a uma peregrinação que vai fazer com que você, junto conosco, possa experimentar um pouco dessa Terra Santa e mais ainda, o Santo da Terra. Vamos lá! Rapaz, dando festa aí!
Nós chegamos aqui no cume do Monte Tabor. O Monte Tabor é um monte isolado no meio do vale de Jezreel, segundo a Bíblia, onde vai acontecer a grande batalha. Esse lugar cobiçado por tantos povos, porque é um vale muito fértil. Daqui praticamente sai todo aquilo que é consumido aqui em Israel. Aqui tem milho, aqui tem o trigo, aqui tem melancia, aqui tem banana. Um vale maravilhoso. Esse monte está a 518 metros acima da planície. E justamente aqui, Jesus veio rezar. Aqui Jesus se transfigura. De um lado, Moisés. Do outro lado, Elias. Aqui ele traz Pedro, Tiago e João para rezar com ele. Eles querem ficar aqui e querem montar as 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus. Mas Jesus disse, não. Vamos descer porque nós temos uma missão muito grande. Então eu convido você agora, junto com o nosso grupo, a conhecer um pouco do interior dessa igreja. Uma igreja que conta a sua história por si só, através dos mosaicos, das pinturas. É assim que registramos a história do cristianismo aqui na Terra Santa. Aquilo que você ainda não teve a oportunidade de ver, você vê agora, junto com o grupo. Vamos lá, veja que maravilha de igreja. Eu sempre gosto de vir aqui nesse lugar, porque aqui é a chance que nós temos de passar pela transfiguração, né? De um rosto amargurado, de um semblante pesado, para um semblante leve, né? Readquirir o sorriso. Muitas pessoas, eu já vi isso acontecer aqui, chegaram aqui em depressão, chegaram aqui deprimidas, debaixo de uma carga, e a palavra é essa, chegaram aqui em depressão. Mas quando chegaram aqui e viveram aqui esse tempinho que nós estamos vivendo, e foi suficiente para mudar a vida dessa pessoa. Então o que nós queremos pedir, e aliás é o que nós vamos pedir em cada lugar que a gente for, a gente vai pedir para que Deus nos dê a capacidade de extrair daquele lugar a graça reservada própria daquele lugar. Mestre, como estamos aqui, reunidos bem perto de Ti, e na paz, Mestre, reunidos no amor, nós vivemos ao Monte Tabor, para em Ti repousar. Então coloque diante do altar e cante. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Lembrando que Tiago, Pedro e João, eles mudaram a sua vida, não só pelo encontro pessoal com Jesus, mas a partir dessa transfiguração, eles não foram mais os mesmos. Que você agora seja Pedro, que você seja João, ou você seja Tiago. Quem você quer ser agora? Que essa bênção possa selar o próprio efeito deste lugar. O efeito espiritual de mudança, o efeito espiritual de transformação, um efeito espiritual de transfiguração. A experiência é única. Então, se dê inteiramente nesse lugar, neste momento. Cada lugar tem a sua especialidade, como o Dunga falou. Então, que o Senhor transforme e transfigure o nosso coração, que o Senhor cele tudo isso que nós precisamos e que nós já estamos vivendo. O Senhor esteja convosco.
Que o Senhor agora derrame a sua bênção, uma bênção de transfiguração, uma bênção de mudança sobre todos nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desse ponto, e eu fiz questão de trazer você aqui junto conosco nessa peregrinação, dá para vermos essa extensão maravilhosa desse vale, o Vale de Jezreel. Bom, por que as grandes batalhas da Bíblia? Por que você lê tanto no Velho Testamento, na época dos juízes, na época dos grandes reis? Enfim, por que você vê tantas batalhas e essas batalhas todas travadas justamente nesse lugar, neste vale maravilhoso? É por causa da fertilidade deste vale, ou seja, aqui tem água, aqui tem como plantar, os rebanhos e aqueles que trabalhavam com rebanho, aqueles que trabalhavam com agricultura, queriam esse lugar aqui, disputavam espaços, reis, nações queriam estar aqui. Por quê? Por causa da fertilidade. Ao fundo já temos a região da Jordânia. Desse outro lado nós temos a cadeia de monte que vai fazer com que tudo isso seja cercado e o vale seja feito. Dentro desse lugar, aqui, grandes batalhas, grandes graças, grandes histórias. E por isso que nessa peregrinação você faz parte conosco, está entendendo como é bom peregrinar. Aqui também acontece aquela famosa batalha final, o Apocalipse. Segundo uma linguagem bíblica, é nesse lugar que a batalha final vai acontecer. Então, meu irmão, quem sobe nesse monte não tem vontade de descer, não. Quem sobe o Monte Tabor tem vontade de ficar aqui. Mas temos que descer. Temos que reconstruir, temos que fazer acontecer a história de cada um de nós. Então, ao descer o monte, eu convido você a continuar a peregrinação aqui na Terra Santa. Vamos embora, gente! O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Beleza, 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 beleza. Chegamos a Nazaré. Bom, um lugar mais do que especial. Aqui, na época de Jesus, era apenas um vilarejo. Mais ou menos umas 400 pessoas viviam aqui, cerca de 40 famílias. Por isso que Natanael chegou a dizer:
é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aqui, nesse lugar, onde as famílias de José e de Maria, que já tinham prometido um ao outro, aqui nesse lugar, e nós vamos conhecer daqui a pouco, o grupo já está se preparando para descer até a gruta. Aqui, o Verbo se fez carne. Aquela jovem de mais ou menos 13 anos recebe esse anúncio. O anjo aparece para ela e diz que ela seria a mãe do Salvador. Uma coisa inédita na história da humanidade. Difícil de acreditar. Mas Maria diz, mas como se fará isso? Ela não duvidou, ela já quis saber como. E quando o anjo diz a ela como seria, a resposta foi mais inacreditável do que o convite, a proposta. E quando ela ouve essa explicação, ela simplesmente diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu convido você agora, que está acompanhando esse programa, a adentrar conosco nessa igreja maravilhosa, a chegar até o lugar onde Nossa Senhora recebe essa visita. E a partir daí, a nossa história pega um outro rumo. Aqui, realmente, se divide a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Vem com a gente. Do Senhor, que tudo aquilo que Ele tem planejado, que é plano de Jesus para a vida de cada um de nós, que possamos cada vez mais dizer sim, mesmo com nossos medos, mesmo com não entendimento, mesmo que não esteja claro diante de nós o que Deus está nos pedindo, mas que nós sejamos corajosos, dóceis, a ponto de dizer sim, para que a palavra de Deus, os desígnios do Senhor, os decretos do céu, possam se encarnar em nós, que possamos ser novas possibilidades, para que a vontade de Deus se realize na terra, nos dons, no ministério de cada um de nós. Vontade de Deus para a vida dos nossos filhos, cônjuges, pais, amigos, que possamos ser esse canal da graça, como Nossa Senhora foi, a porta do céu para nós. E que possamos guardar isso tudo em nosso coração. Não nos esquecer de nada daquilo que estamos vivendo nessa peregrinação. Como está escrito aqui, aqui o Verbo se fez carne. Então que a vontade de Deus encontre em nossa carne a possibilidade dela existir de fato no nosso meio. Deus quer falar com pessoas, Deus quer tocar em pessoas, Deus quer curar pessoas, converter pessoas. Ele precisa de cada um de nós. E essas pessoas nós amamos, são nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Então que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que ela nos ajude a trazer a salvação para dentro da nossa casa. Vocês vão perceber várias imagens de Nossa Senhora, né? Inclusive aqui do nosso lado ali, a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é padroeira dos Estados Unidos, o material feito
O material usado para aquela imagem é o mesmo que faz os foguetes que vão para o espaço, né? Material cedido pela NASA, né? Então assim, mostrando realmente, né, a potência dos Estados Unidos. E quando a gente olha para cá, a gente vê nesse mosaico lindo aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer que nós temos a graça de estar bem pertinho do altar principal e uma imagem muito grande, né? Então nada mais justo do que aqui nós fazermos a nossa consagração à Nossa Senhora, né? Aqueles que já fazem essa consagração e aqueles que ainda não fazem, talvez fazendo isso pela primeira vez, tenham um gosto, né? Mas eu sempre, acho que toda mãe, ela quer o melhor para o filho, independentemente de quantos anos o filho tenha, né? Porque enquanto a mãe é viva, a diferença de idade entre a mãe e o filho vai ser sempre a mesma. Então, para a mãe, o filho pode ter 60 anos, mas para ela sempre vai ser o filhinho, a filhinha, porque a idade entre os dois permanece a mesma, né? Então, sempre a mãe e o pai, né, vai querer assim exercer esse direito de ser mãe. Então, sempre as mães que têm filhos grandes aí, eu me lembro que a minha mãe, ela ligava para mim, ou quando eu ligava para ela tinha as mesmas considerações, né? Eu já na Canção Nova, já casado, com 3 filhos, ela fazia as mesmas considerações de quando eu tinha 15, 14, 10, então eram os mesmos conselhos, né? As mesmas preocupações. Então isso é muito importante. Quanto mais a mãe do céu, né? Quanto mais essa mãe que viu que toda a história da salvação passou por ela, né? Então, vamos de uma forma bem singela, de uma forma assim muito carinhosa, muito devocional a Nossa Senhora, assumir o compromisso aqui de escutar mais a mãe. Hoje, uma boa parte aqui, inclusive eu, nós não temos mais conosco a nossa mãe perto de nós, a nossa mãe, né, que nos gerou, a minha dona Dita, né? E como faz falta, né? Quando você, como pai de família, como mãe de família, você está dando um conselho e você gostaria de ter uma referência para você ir buscar primeiro a orientação para depois cuidar do teu filho, como você fez quando ela estava viva. Então, como faz falta o pai, a mãe, né? Como é gostoso, por exemplo, lá em casa eu tenho uma camisa do meu pai no meu guarda-roupa, e todas as vezes que eu vou trocar de roupa, eu dou um beijinho na camisa dele, né? Me lembro dele, né? Mesma coisa, coisas que a minha mãe tinha e hoje estão na minha casa, né? Que eu olho para aquele objeto, lembro da minha mãe, fotos, enfim. A gente sempre procura manter esse relacionamento, a gente nunca quer perder, né? A gente nunca quer esquecer da mãe. E sempre quando a gente faz aquele exercício de fechar o olho e tentar de novo imaginar a mãe sentada na mesa, enfim, chegando, indo, lavando roupa, nós fazemos constantemente esse exercício. A gente não quer esquecer, né? A gente não quer deixar de lembrar. Por isso que a gente recorre às imagens, ou seja, às fotos, né? E cartas, e peças de roupa que ainda existem na nossa casa, móveis, aqui sentava minha mãe, aqui deitava minha mãe, meu pai, enfim. Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Bom, nós não vivemos na mesma época que Nossa Senhora viveu, né? A vida era dura naquela época, dura. Vocês vão ter a noção de distâncias que Nossa Senhora andou. Quando ela recebeu aqui a anunciação do anjo, e o anjo diz para ela que sua prima estava no 6º mês, ela foi visitar Isabel, mais ou menos 140 quilômetros daqui. Ela foi andando pelo deserto. No deserto tem tempestade de areia, tem serpentes, tem ladrão, tem lobos, né? Ela esperou uma caravana, entrou na caravana e ficou lá 3, 4 meses ajudando Isabel e voltou de novo, né? Depois ela foi a Belém, mais de 150 quilômetros, e foi ter o neném lá. Depois de lá ela fugiu para o Egito, sei lá quantos quilômetros, aí depois voltou do Egito, depois voltou para cá, só aí dá quase 2.000 quilômetros a pé. Então, a gente que às vezes reclama de ir lá correr para pegar um ônibus, né? Andar depressa para fazer uma compra,
Veja que tempo diferente do nosso. Então a gente não pode esquecer dessa mulher. A gente olha para as judias, para as mulheres judias, a gente vê que elas são fortes, elas são raçudas, né? Nossa Senhora era uma dessas mulheres, né? Às vezes a gente vê a imagem de Nossa Senhora, rostinho torto, com a mãozinha junta, pelinha branca. A gente acha que Nossa Senhora era assim. Não. Nossa Senhora tinha cor morena, queimada do sol. Nossa Senhora tinha a aparência das mulheres dessa região. Nossa Senhora era guerreira, mulher de pegar no pesado, sabe? De andar, de servir. Então, essa mulher está do nosso lado. Concretamente, pelo da bênção, o que é que você quer depositar aqui no coração de Nossa Senhora? Entregar, sem tomar de volta. Se você não quiser tomar, se você quiser tomar de volta, não entregue. Então, se você quer deixar alguma coisa aqui, deixar que ela tome conta, sem tomar de volta, faça a sua oração, entregue a Maria aí. O que é que você quer dizer assim? Maria, é isso aqui que eu quero te entregar. Isso está nas tuas mãos, mãe. Cuida dessa situação, cuida dessa pessoa, cuida dessa situação que está acontecendo na minha família, na minha casa. Está aqui, Nossa Senhora, é teu essa situação, é tua essa situação, eu não quero tomar de volta. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, desça sobre essa situação que você apresentou, sobre a sua casa e sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gente, pense que eu estou andando sobre o piso original. Abaixo de nós, mais ou menos uns 3 metros, está o piso original da época de Jesus. Aqui nós podemos ver exatamente isso. Aqui são aquilo que nós chamamos dos restos arqueológicos da época de Jesus, Maria e José, quando eles viveram aqui. Como eu disse, um vilarejo, mais ou menos 400 pessoas, 40 famílias viviam aqui, um lugar simples, uma vida dura, uma vida difícil, uma vida que tínhamos que nos adaptar ao sol, a pouca sombra, pouca água, enfim, luta. Nossa Senhora, José e Jesus, a Sagrada Família, viveram exatamente num clima como esse, inóspito, ou seja, difícil de se adaptar. Por isso, temos também Jesus, Maria e José como guerreiros, sobreviventes de uma época onde realmente viver a cada hoje era uma grande aventura. Nós vamos agora com um grupo no lugar onde a Sagrada Família viveu, a oficina de José, onde ele trabalhava, onde eles moravam e hoje nós conhecemos como a Igreja de São José. Vamos agora à Casa da Sagrada Família. Bem aqui de baixo, e as imagens vão mostrar para você, nós temos o lugar onde José, Maria e Jesus viveram. Aqui debaixo do meu lado está uma escadinha que nós não temos acesso agora, mas que está justamente o lugar onde a Sagrada Família viveu. Aqui funcionava também, além da casa, a oficina de José. Aqui ele ganhava o pão de cada dia. Na verdade, José, conhecido como carpinteiro, era na verdade aquele faz tudo. Naquela época era muito difícil você ter construções de madeira. No máximo, os batentes das portas, as portas, as janelas e alguns utensílios da casa, alguns móveis da casa. A madeira era muito rara, era um crime. Naquela época, uma época onde a água tão rara, a sombra tão rara,
derrubar uma árvore para aproveitar para fazer um móvel. Então, esporadicamente, quando se tinha acesso a uma madeira, se fazia alguma coisa com ela. Mas José, o carpinteiro, era também um construtor de casas, ou seja, o teto de uma casa, os batentes de uma casa e alguns utensílios dessa casa. José, muito trabalho, muito serviço mesmo, sustentava com garra a Sagrada Família, a família de Nazaré. Daqui a pouco o grupo estará aqui visitando também, mas para você que está aí agora, em casa, me vendo, saiba que desse lugar eu também estarei rezando por você. Você pai de família, que dá duro, que luta, que busca o sustento do dia a dia, que assim como José, trabalha e trabalha muito para ser a providência na sua casa. Você é o provedor da tua casa e saiba que Deus está com você, porque Jesus também experimentou essa situação. Um pai que trabalhava muito para sustentar, para colocar a comida dia a dia na sua casa. Por isso que ele entende tanto a nós, por isso que ele compreende tanto os pais, por isso que realmente nós podemos, como pais, como avós, como esposos, nós podemos recorrer a José. Ajuda-me, porque ele sabe o que é trabalhar para sustentar uma família. São José me ensina a esses homens a serem justos, a serem pais, a acolherem, a cuidar dos filhos como São José cuidou de ti. Rosana, eu tô aqui na peregrinação com a obra de Maria Cundunga e assim, tá aqui no lugar onde Jesus passou, é crer firmemente na existência dele, é confirmar que ele teve com a gente aqui na terra e deixou pra gente todo esse legado. É maravilhoso, não tem explicação, tem que estar aqui para sentir a espiritualidade que tem aqui. Momento especial na nossa peregrinação. Nós estamos aqui na Basílica da Anunciação e aqui nós temos a oportunidade de estar junto com a Larissa, que cantou Salve Rainha para o Papa na Jornada Mundial da Juventude lá no Rio de Janeiro. E nós não poderíamos deixar de fazer isso aqui também no programa PHN para você. Olha só, a capela, tá legal? Momento sem igual. Larissa, capricha, porque é PHN aqui na Terra Santa. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, inac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Um pequeno intervalo e a gente volta com mais PHN especial da Terra Santa. Tem muito ainda para você curtir com a gente. Fique conosco!